Olá, bem-vindo e ainda bem que eu faço terapia, porque o vídeo de hoje vai ter muito ranço, muita briga, porque eu vou falar da treta delas. Amigas, tiras, friends for life. Cheetah Girls, que foram tudo menos friends for life. Amigas pra sempre, não é mesmo? Ah, só uma coisa. Se vocês estão achando que essa história é velha, eu queria dizer que essa história ganhou novos capítulos agora em 2020. 2020, o ano que tudo pode. Traz pandemia? Sim, mas também traz briga das Cheetah Girls e talvez uma possível resolução para essa briga. Olá, meu nome é Daniel Beoni e você está assistindo ao meu canal. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, é muito importante, gente, então por favor, vamos ajudar esse amiguinho, esse amigo Cheetah aqui também, vamos lá. Mas agora, pra começar essa história, a gente vai ter que voltar no tempo lá pra 2003, quando o Disney Channel resolveu fazer a adaptação dos livros, sim, era uma série de livros, das Cheetah Girls, essas 4 amigas que tinham um sonho de ser mundialmente famosas e eventualmente conseguiram. Mas vamos começar pelas integrantes desse grupo. Participavam do grupo Raven-Symoné. Ai, gente, calma, eu preciso explicar essa história. Eu sou obcecado pela forma como o RuPaul fala Raven-Symoné, então eu talvez fique falando igual ele durante o vídeo, tá? Raven-Symoné! Voltando, Raven-Symoné, que a gente já conhecia das visões da Raven, né? A Raven é famosa desde pequena, ela fazia The Cosby Show quando ela tinha tipo 3, 4 anos. E depois ela fez as visões da Raven, que foi quando a gente conheceu ela de verdade, não é mesmo? E a gente sempre amou a Raven. É, sou eu. Também estavam no grupo Adrienne Bailon e Kiely Williams. Mas não só elas já se conheciam, como elas faziam parte de uma outra girl band antes das Cheetah Girls, que chamava 3LW, ou seja, 3LW, que era composta por elas duas e mais uma terceira integrante que eu vou falar aqui sobre ela porque tem polêmica aí também. Mas segura aí que a gente já volta. E a quarta integrante do grupo era a Sabrina Bryan, que era dançarina e ela entrou no grupo exatamente pra trazer essa questão da dança mesmo ali pra elas. Mas falando em information, não tem como a gente não falar de quem quase participou das Cheetah Girls. Não foi a Beyoncé, mas foi uma de suas irmãs, Solange Knowles, quase foi a Aqua, que é interpretada pela Kiely Williams, nas Cheetah Girls. E ela só não foi uma Cheetah Girl mesmo, porque na época o pai dela achou melhor ela focar na carreira solo. Mas tem tudo a ver, né, gente? Porque as Cheetah Girls, elas tinham muito essa pegada das Destiny Child, TLC, dessas girl bands dos anos 90, né? Tinha um ritmo bem parecido, uma pegada bem parecida. A Raven foi a primeira protagonista negra do Disney Channel. E as Cheetah Girls foi o primeiro grupo, o primeiro filme em que os protagonistas não eram todos brancos. Uma coisa legal, então, das Cheetah Girls é que elas tinham essa questão militante da diversidade, então 2 delas eram negras, outra era latina e a outra era branca, que era a Sabrina. Mas elas sempre tinham essa questão latina e cada filme se passa em um país, né? Elas realmente tinham esse objetivo de juntar o mundo, de compartilhar a cultura, de trazer todos juntos. Era uma ideia bem legal. Aliás, falando em celebridades que estavam ou quase estavam envolvidas com o projeto, sabe quem é uma das produtoras do filme? Whitney Houston. Que, gente? Como assim, né? Arrasou demais, gente. Bom, mas vamos pra treta, que é isso que importa, é isso que a gente quer saber de treta. Então vamos lá. Sempre houveram boatos de que as Cheetah Girls não se davam muito bem entre si ali. Porém, tudo isso ficou explícito pro público quando o terceiro filme foi lançado sem a Raven. E todo mundo ficou se questionando por quê, todo mundo quis entender. Óbvio que a mídia ficou meio obcecada ali por esse assunto. Mas então vamos entender essa treta, vamos entender por que elas não se falam mais, por que a Raven não participou do filme, vamos entender tudo. Lá em 2003, quando elas foram lançar o primeiro filme das Cheetah Girls, todas elas tiveram que assinar contratos com a Hollywood Records. Contrato para lançar o álbum. Porque não só elas iam atuar nos filmes,
mas eles iam lançar um álbum com as músicas, né? Até porque, gente, não vamos desmerecer, não vamos esquecer que o sucesso de Cheetah Girls foi que abriu as portas para High School Musical, Camp Rock, Descendentes, Lemonade Mouth, Teen Beach Movie e todos os outros filmes musicais da Disney, né? Talvez, se Cheetah Girls não tivesse dado certo, nenhum deles tivesse vindo, ou pelo menos não tantos assim, só alguns deles. Mas enfim, quando elas foram assinar contrato, Raven-Symoné deixou bem explícito ali pra todo mundo que ela não queria fazer parte do grupo, fora da TV. Ela não queria assinar o contrato com as Cheetah Girls, ela assinou o contrato solo, porque ela sempre focou na carreira solo dela. Ela nunca quis fazer parte de um girl group. Mas tudo bem, saiu o filme, saiu a trilha sonora, e depois de mais um tempo elas lançaram um álbum com músicas de Natal, em que a Raven já não tava, porque esse projeto não tem a ver com filme, e como a Raven deixou combinado ali atrás, ela não ia fazer parte de nada que não fosse o filme. O público amou as Cheetah Girls, estava sendo um sucesso. Então, em 2006, foi lançado o segundo filme das Cheetah Girls, que se passava lá em Barcelona. Opa, essa é outra música. Mas enfim, se passava lá em Barcelona, que na minha opinião é o melhor filme, tá? O segundo filme é o melhor. É o filme que tem, né, amigas, tiras, friends for life. E também tem aquela que eu amo, que é Strut like you mean it, free your mind. You gotta strut like you mean it, free your mind. It's not enough just to dream it, come on, come on. Ah, e esse filme também contava com uma participação especial da Belinda. Quem lembra dela? E logo em seguida desse filme, aconteceu a turnê das Cheetah Girls, em que Raven-Symoné não participou, de novo seguindo o combinado do lado de trás. Mas, sabe quem abria os shows dessa turnê? Hannah Montana. Porque tinha acabado de estrear Hannah Montana no Disney Channel, então era a Hannah Montana que abria os shows das Cheetah Girls lá em 2006. Aliás, falando em Hannah Montana, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre todas as mentiras que a Hannah Montana contava lá no show dela. Então depois não deixe de assistir. Bom, o tempo passou. Em 2008 saiu o terceiro e último filme, One World, onde as Cheetah Girls foram pra Índia sem a personagem da Raven. A personagem da Raven, que era a Galeria, foi pra faculdade ali no filme, né? Então ela não participou ali do filme. Logo depois do terceiro filme teve a segunda e última turnê, e daí depois acabou. Era o fim das Cheetah Girls. Todas elas seguiram carreira solo, algumas conseguiram mais sucesso, outras menos. Porém, era o fim desse sonho cheetah animal. E óbvio que quando acabou, todo mundo queria saber o que aconteceu. E aos poucos elas foram revelando. Então vamos por partes. Primeiro, a Adrienne Bailon explicou o porquê as Cheetah Girls acabaram. E ela foi bem direta em falar que a Disney não quis mais. Porque eles têm essa questão, né, assim como High School Musical e Descendentes, de fazer só 3 filmes por franquia. Inclusive, nessa entrevista, a Adrienne até fala um pouco amargurada como a Disney descarta os artistas, né? Ela fala, tipo, chega numa certa idade e eles não te querem mais porque você não é mais jovem, então eles te demitem e contratam pessoas novas. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Porque daí nessa época já tinha High School Musical, Camp Rock, eles já tinham renovado o catálogo de estrelas Disney Channel. Inclusive, falando em Adrienne, não sei se vocês sabem disso, mas a Adrienne namorou o Rob Kardashian. Sim, um dos integrantes da família Kardashian. Nesse meio tempo, entre 2009 e até tipo 2014, 2015, todas elas ali lançaram álbuns, filmes, participaram de programas, participaram de reality shows, cada uma ali tentando a sua carreira solo. Inclusive, a Kylie Williams, que é bem polêmica, gente. Já vou avisar aqui que ela é o grande centro de polêmicas dessa história toda, tá? Nesse meio tempo, ela lançou um clipe, que é um clipe bem polêmico. Só pra vocês terem uma ideia, apesar dela estar usando roupas curtas e tudo mais, o que, né, pra uma ex-Disney Star é meio polêmico, o que é mais ousado é a letra da música. Se vocês forem pesquisar,
ela fala coisas do tipo: o sexo foi espetacular, ontem eu fiquei tão bêbada, tão louca, eu usei tanta coisa que eu não lembro o que aconteceu. E assim, todo mundo só lembrava dela como uma Cheetah Girl, então foi bem polêmico pra época. Mas, apesar de todas elas estarem ali na mídia de uma maneira ou de outra, elas não estavam fazendo nada juntas. A Kylie e a Sabrina até hoje continuam melhores amigas. Depois de um tempo elas fizeram um programa juntas, uma websérie na verdade. Porém as outras não se falavam. E a Raven sempre foi muito amiga da Belinda, gente. E mais pra frente vocês vão entender o porquê ela se aproximou tanto da Belinda. Tem a ver com a treta toda do terceiro filme. Em 2015, Adrian e Raven participaram juntas de um programa e ali se mostraram muito amigas, rasgaram elogios uma pra outra. Então, de repente, elas estavam ali sendo muito amigas, muito Cheetah Sisters. Então, Raven e Adrian viraram amigas de novo, fizeram as pazes. Mas foi em 2016 que o primeiro babado apareceu. 10 anos depois, Raven-Symoné explicou um pouquinho da treta que aconteceu lá nas gravações do segundo filme, lá em Barcelona. Durante um programa na TV em que a Raven estava participando junto com a Lynn Whitfield. E quem é a Lynn Whitfield? É a atriz que fazia a mãe dela nas Cheetah Girls. Em certo momento elas estavam relembrando ali, né? Ah, lembra quando a gente gravou junto e tal. E daí a Lynn fala: nossa, lembra de Barcelona, foi lindo. E daí a Raven fala ironicamente: realmente, Barcelona foi lindo, e por muito pouco eu não fui presa. E daí o Raven revela que durante as gravações do segundo filme em Barcelona, ela quase bateu em uma outra integrante das Cheetah Girls. Ela ficou tão irritada que por muito pouco ela não partiu pra cima dela. Por mais que ela não tenha falado o nome, todo mundo sabia que ela estava falando de Kylie Williams. Por quê? Desde sempre houveram boatos de que elas se odiavam. E tem uma outra questão. A Kylie sempre teve uma fama de ser abriguenta. Sempre teve essa fama de, assim, se não for pra causar, eu nem saio de casa. Fama que ela mesma confirma. Ela mesma fala: eu sou assim mesmo, eu falo o que tenho pra falar, eu gosto de brigar. Ela fala mesmo. Mas agora a gente vai voltar pra 3LW, a girl band que a Adrian e a Kylie participavam antes das Cheetah Girls. Lembra que eu falei que tinha uma terceira integrante? Sim, a terceira integrante, que chamava Naturi, deu uma entrevista e revelou o porquê ela saiu da girl band lá na época. Ela simplesmente falou, gente, que durante uma briga, a Kylie jogou um prato de comida na cara dela. Elas estavam brigando, a Kylie se descontrolou e jogou um prato de KFC, de frango, em cima da Naturi. Daí ela disse que nesse momento foi a gota d'água, não tinha mais como ela ficar ali, então ela saiu do grupo. O que deixou todo mundo pensando: realmente não deve ser fácil estar num grupo com a Kylie Williams. Mas até então, a gente só tinha essas informações jogadas até chegar o ano de 2020. E assim como todas as pessoas na Terra, Kylie Williams resolveu fazer uma live no Instagram. Nessa live, que aconteceu em março, agora de 2020, perguntaram pra Kylie se ela participaria do programa em que a Adrian apresenta, o The Real. E de cara, a Kylie já fala: não participaria, é que eu não tenho nada pra divulgar, eu não tô em nenhum projeto no momento, né? E o pessoal que vai lá vai pra divulgar seus trabalhos. Então, assim, não faria sentido, mas eu nem sei se a Adrian ia querer que eu participasse. Até porque eu achava que a Adrian era minha amiga, mas ela não é não. Gente, foi um climão nesse momento. E daí a Kylie continua dizendo: eu não sei se durante todo aquele tempo a Adrian estava mentindo sobre ser a minha amiga e ela nunca foi minha amiga, ou se ela realmente era e alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, ela ficou meio louca e simplesmente me odeia agora. Nesse momento, todo mundo imediatamente pegou sua pipoca e ficou o próprio gif do Michael Jackson só, assistindo ali a treta. Raven-Symoné, que decidiu apaziguar a situação, também fez uma live no Instagram convidando Kylie Williams. As duas fizeram esse reunion, esse reencontro ali no Instagram, coisa que depois a Raven falou que foi a primeira vez desde 2003 que ela e a Kylie tiveram uma conversa a sós.
Ou seja, gente, realmente tinha um bad blood, uma treta ali entre as duas, né? Porque desde 2003, essa live é recheada de climão, silêncio constrangedor e, finalmente, respostas! No começo é super constrangedor, dá pra ver que elas realmente não são próximas, elas não conseguem nem conversar direito, elas ficam tipo, ah, mas e aí, fala alguma coisa, né? E daí a outra fica, nossa, não sei o que falar, fala você. Tipo, elas nem conseguem começar uma conversa. Até que, eventualmente, Kylie faz o que ela faz de melhor, causar. Ela vira pra Raven e pergunta, Raven, conta pra gente, por que você não participou do terceiro filme? Eu quero saber. Antes de qualquer coisa, vamos concordar que o quão estranho é o fato de que nem elas sabiam o porquê a Raven não participou? A gente achava que pelo menos elas sabiam? Não, nem elas sabiam. Mas voltando pra live, Raven finalmente responde essa grande questão. E ela diz que durante as gravações do segundo filme, lá em Barcelona, ela se sentia muito excluída. Ela sentia que ela não fazia parte das Cheetah Girls. Ela se aproximou muito da Belinda, porque, né, a Belinda também não fazia parte do grupo. E daí a Kylie tenta explicar um pouco o outro lado da história. E ela fala que porque elas estavam fazendo shows, gravando outros álbuns, fazendo performances juntas, era óbvio que elas tinham criado uma intimidade que elas não tinham com Raven. Então ela realmente não teve essas vivências, né, essas experiências que as outras três tiveram juntas. E além disso, a Kylie fala que as outras três, né, ela, a Adrian e a Sabrina, também sempre tiveram um pouco de vergonha, porque afinal de contas a Raven, né, tipo, era a Raven, ela já era uma estrela do Disney Channel, ela já era famosa. Ela foi a primeira menina negra a ficar famosa no Disney Channel, então isso é uma grande coisa, né? Então ela sempre se sentiu envergonhada de falar com uma celebridade. Na live, a Raven fala assim, mas você também é uma celebridade. E daí ela fala, eu não sou famosa, Raven. Eu não canto bem, eu não atuo bem, e você sim. A Kylie, ela demonstra que ela ainda tem muitas questões de insegurança. Eu realmente acho que ela, assim como eu, devia fazer terapia. Então elas meio que resolvem nesse momento, elas dão risada sobre isso. A Kylie até fala assim, Raven, você ia ter amado a Índia, porque a Raven, ela é muito obcecada pela cultura da Índia. Ela diz que o quarto dela é todo decorado com elementos da cultura indiana. Então ela fala que foi muito difícil mesmo pra ela recusar ir pra Índia, porque era o sonho dela conhecer a Índia. Eu nunca entendi o porquê ela simplesmente não viajou pra lá depois. Não é como se faltasse dinheiro. Mas como eu disse, a Raven revelou também que ela quase bateu em alguma integrante durante as gravações do segundo filme. E nessa live, por mais que ela não diz diretamente isso, ela deixa bem óbvio que era realmente a Kylie que ela quase bateu. Porque tem uma hora que ela fala assim, e além de me sentir excluída, você não era nada fácil, você sempre foi explosiva, você sempre foi bem direta nas suas palavras, e eu, quando eu era mais nova, não sabia lidar com isso, eu também era muito teimosa, muito orgulhosa. Ela não fala com essas palavras, mas é basicamente o que ela diz naquele momento. Então, depois de finalmente revelar o porquê ela não participou do terceiro filme, é a vez da Raven de trazer uma polêmica. E ela pergunta pra Kylie o porquê ela não fala mais com a Adrian, já que elas eram tão amigas e afinal de contas a Raven assistiu as três ali serem friends for life enquanto ela ficava de fora, né? Então ela tinha essa questão, por que vocês brigaram? Inicialmente a Kylie não quer falar sobre isso, ela até vira e fala assim, Raven, você não vai conseguir fazer eu virar amiga dela de novo, nem tenta, pra mim acabou, eu me recuso. Mas eventualmente Raven convence Kylie a falar sobre a Adrian. Kylie Williams disse que quando o pai dela morreu, a Adrian nem foi no funeral e nem ligou pra ela depois pra falar qualquer coisa. E daí ela ficou, como uma das minhas melhores amigas, não teve consideração por mim nesse momento difícil que eu tô passando. Então ela ficou muito ofendida com isso e simplesmente parou de falar com a Adrian. Só que nesse momento, gente, a Kylie começa a ficar muito estressada, ela começa a ficar muito irritada, ela começa a falar, ela começa a xingar. E daí a Raven começa a acalmar a Kylie. Didn't do anything. Okay, hold on, calm down though. Just count to 5 for me for like 2 seconds. Okay. Just 1. E daí nesse momento a gente percebe que a Kylie realmente tem essa tendência a ficar bem estressada. Daí a Raven até faz uma brincadeira falando que se fosse anos atrás ela teria ficado irritada com tudo isso. E depois desse momento,
Raven realmente tenta convencer a Kylie a dar mais uma chance pra Adrian. E a Kylie fica assim, ah, tá bom, vou pensar. Vamos marcar de combinar, de ver, de pensar, de se ver, tá? Então não sabemos o que vai acontecer. Elas se despedem e daí a Kylie sai da live, fica só a Raven. E daí a Raven fica em silêncio, tipo, por uns 5 minutos, rindo sozinha. Refletindo, né, sobre tudo que acabou de acontecer. E depois ela dá uma risada e fala assim, "This is gonna be a journey." Ou seja, isso vai ser uma caminhada, uma jornada. Porque ela tem intenções de fazer um reencontro das Cheetah Girls. Ela quer que as Cheetah Girls, no mínimo, parem de se odiar. Em outras entrevistas, a Raven disse que estaria sim disposta a fazer um encontro com as Cheetah Girls, nem que fosse só pra elas realmente se verem de novo e relembrarem aqueles momentos que elas passaram juntas. A Adrian também se mostrou disposta a fazer um novo filme. Inclusive, tanto a Raven quanto a Adrian, elas já deram indícios de que elas estão conversando sobre um filme novo. E nesse filme novo, as Cheetah Girls originais iriam treinar uma nova leva de Cheetah Girls. Ou seja, novas meninas que fariam parte desse grupo no lugar delas. Uma ideia que eu até achei interessante, talvez fosse bem legal. Então assim, gente, esse não é o fim da história. Com certeza vai ter mais coisa nessa treta toda. Como elas mesmas dizem, the party just begun. A festa só começou e no caso a festa é nossa, né? Assistindo elas brigarem e se resolverem e brigarem de novo e se resolverem, enfim. Então, por enquanto, é só. Se acontecer mais coisas, vocês podem ter certeza que eu voltarei aqui com um vídeo novo sobre as Cheetah Girls para saber de tudo que acontece nessa história. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Me falem aqui nos comentários quais tretas, histórias que vocês querem saber, que vocês querem entender melhor para eu fazer um vídeo. Ainda bem que eu faço terapia e até a próxima!